Como eu disse, hoje é uma noite muito especial. Todas as vezes que eu ministro a palavra, eu estou andando muito, tá bom? Todas as vezes que eu ministro a palavra, eu dou prioridade à palavra. Essa igreja é uma igreja muito bíblica, e a nossa prioridade é falar da palavra, do nome do Senhor Jesus. Só que hoje farei isso, porque tudo é para a glória dele, mas hoje nós recebemos da parte do Senhor autorização para contar um pouco do nosso testemunho, o meu testemunho do pastor Bruno. Por quê? Algumas pessoas, muitas pessoas, não são poucas, sempre nos perguntam: por que vocês não têm filhos? Inclusive, tem 3 semanas, o pastor Bruno lançou nas redes sociais dele aquele quadrinho de perguntas, e muitas pessoas mandaram essa pergunta a ele: por que vocês não têm filhos? E tudo que aconteceu com a gente, muitas pessoas, mulheres, vieram até mim e falaram: pastora, conta teu testemunho. Isso há 7 anos, aproximadamente, atrás, quando começou esse processo. Só que eu percebi, e eu senti, discerni que não era o tempo de Deus de eu contar o meu testemunho. Como a palavra do Senhor diz em Eclesiastes, há tempo de falar e tempo de se calar. E aquele tempo era tempo de se calar, porque eu entendi e recebi isso da parte do Senhor, porque, olha só, muitas pessoas usam o seu testemunho como uma ferida de estimação. Como precisa contar, as dores, tudo que passou, enfim, mas acaba caindo nessa armadilha de contar o testemunho e falar de todo o sofrimento, mas de toda a superação, e acaba trazendo para si uma ferida de estimação, andando com aquilo do lado, falando o tempo todo, sofrendo o tempo todo, contando para todo mundo que passou o tempo todo. E não é esse o propósito. Quando o Senhor permite que a gente passe por alguns desertos, algumas situações, não é para nos quebrar ou nos deixar para baixo, é para nos ensinar, para nos fazer mais fortes, resilientes, e para nos usar para um propósito muito maior, que é glorificar o nome dele, sermos exemplo para ajudar outras pessoas, não para você contar suas dores, para mostrar que é um pobre, coitado, para que as pessoas que estejam perto de você, ai, que peninha, muito sofredora. Não, eu não aceito isso. O Senhor me deu uma missão e eu sou mais do que vencedora. Então, eu entendi naquele tempo, mesmo vindo muitas pessoas até mim: conta, pastora, conta. Eu falei: não é o tempo. Não é o tempo do Senhor. Há tempo de se calar e tempo de falar. Mas hoje é o tempo. Então, hoje eu vou abrir meu coração e eu quero que vocês recebam essa palavra com muito carinho, porque, assim, mexe, mas não de tristeza. Não há tristeza no coração, nada. Só alegria, porque o Senhor me tornou mais forte. E glória a Ele por isso. Amém? Jeremias 29:11. Eu acho que vocês já viram eu falando sobre essa passagem, citando esse versículo, porque é um versículo que eu sou apaixonada. Jeremias 29:11. Eu nem vou ler, porque eu já decorei ele, porque é um versículo da minha vida. Eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Glória a Deus. Gente, essa palavra é palavra de esperança, palavra de amor, palavra de cuidado da parte de Deus para as nossas vidas, para aquele povo que estava passando por uma situação naquele momento. Esse povo, o povo de Deus, o povo escolhido para levar o nome dele, havia sido levado cativo para Babilônia.
estavam exilados na Babilônia por conta da sua desobediência. Aí o Senhor, para ensiná-los, permitiu que eles fossem levados cativos, estivessem longe da sua pátria, a pátria amada, querida deles. E eles agora se encontravam na Babilônia, exilados. E o Senhor, através do profeta Jeremias, manda Jeremias escrever uma carta com essa palavra profética para falar para o povo dele que estava exilado numa situação a qual eles não queriam estar, mas precisavam estar. E o Senhor manda essa palavra falando de amor, de paz, de esperança, falando para eles: mesmo vocês aí, eu não esqueci de vocês. Eu amo vocês, eu estou punindo vocês porque eu amo vocês. E o que eu tenho para vocês é esperança, futuro. Renove a esperança de vocês. Porque os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês é de amor e de fazê-los prosperar em tudo e de dar um futuro para vocês. Olha só, o povo exilado, cativo, longe da sua pátria, e o Senhor derramando o amor dele. Através de uma carta, de uma palavra profética, chega essa carta na Babilônia, trazendo esperança para aquele povo. E Deus fala assim: e se vocês me buscarem de todo o vosso coração, aí, onde vocês estão, porque eu não estou limitado a espaço geográfico. Aí, cativos, exilados em outra nação, vocês vão me encontrar se vocês me buscarem, se vocês orarem, se vocês se arrependerem, eu vou ter comunhão com vocês. E isso me faz muito lembrar esse tempo que nós estamos vivendo, um tempo tão difícil, onde essa situação que nós nos encontramos tem roubado a esperança, a alegria dos nossos corações. Não é verdade? Ontem eu estava olhando as fotos da igreja há anos atrás. Cara, eu vi a galera reunida, vocês, com um sorrisão de orelha a orelha, todo mundo com um brilho nos olhos. Agora a gente vai ver uma foto de vocês mais acanhado, porque de fato estamos vivendo uma situação difícil, mas sabe o que o Senhor está dizendo para a gente nessa noite? Renovem a esperança de vocês. Eu os amo. Não permita que essa situação que vocês estão enfrentando, porque isso já está no meu calendário, porque eu não perdi o controle, roube a esperança de vocês. Esse povo estava exilado como escravos em outra nação, e Deus estava falando: renova a esperança, eu tenho amor, eu tenho um futuro, eu quero fazer vocês prosperar. E a gente que conhece a palavra de Deus, a gente anda sem esperança, cabisbaixo. Meu Deus, o que vai acontecer? O que vai ser da gente agora? Gente, renove a esperança de vocês. O Senhor não está com os ouvidos tampados para não nos ouvir. O Senhor não está com os olhos cobertos para não nos olhar. Pelo contrário, os olhos dele estão sobre a terra, à procura daqueles que têm o coração totalmente voltado para ele. Renove sua esperança. Renove sua esperança. E como eu disse, eu quero contar um pouquinho da nossa história. Não da nossa história completa, mas a partir de um tempo determinado, onde nós enfrentamos um dos maiores desafios. Daqui a pouco eu vou sentar ali, porque a Helena montou esse cenário tão bonitinho, né? Então vou sentar ali para dar um charme, enfim. Vamos lá. Eu e o pastor Bruno, quando nos casamos, nós recebemos, nem antes de casar, né, meu amor? Quando nós começamos a namorar, nós recebemos muitas palavras proféticas. Gente, era incrível. Se a gente colocasse o pé na igreja, chegando na igreja, já vinha um profeta entregar uma profecia para a gente. Profeta de Deus, tá? Não é profetada, não. A gente ia para um culto, para uma vigília, namorando, e Deus sempre usando os profetas para falar do nosso futuro. Essa palavra, o Senhor falando: eu tenho um futuro para vocês. Coisas que nós estamos vivendo hoje, depois de 16 anos, e coisas que ainda não vivemos, mas temos a plena convicção que iremos viver.
E nós recebemos muitas palavras proféticas, e se a gente olhasse para a circunstância presente, como esse povo que estava exilado, se a gente olhasse para a nossa situação, a gente poderia falar, não é possível, como que Deus vai fazer isso na nossa vida? Olha quem somos, por que a gente? Enfim, mas nós decidimos tomar posse daquela palavra, e nós posicionamos e andamos pela fé, não por aquilo que nós estávamos vendo, mas sim por aquilo que Deus já tinha liberado para as nossas vidas. E a gente começou a se posicionar para vivermos os propósitos de Deus, o futuro que Ele tinha para a gente. A gente se lançou na obra, em buscar a Deus de uma forma que, olha, você não tem noção. Eu trabalhava no comércio, o pastor Bruno na época era carpinteiro, não é isso, meu amor? Eu trabalhava em marcenaria. E a gente saía correndo do trabalho, ia para a vigília, virava a madrugada, já acordava e íamos para o trabalho. Enfim, nós decidimos gastar a nossa vida no reino, para buscar o Senhor. Foi a nossa decisão e assim fazemos até hoje. Então, nós nos posicionamos para que nós vivêssemos esse futuro que nós estamos, esse presente que nós estamos vivendo hoje, e creio que muitas coisas o Senhor fará. Só que nós enfrentamos muitos desafios. Não é pelo fato de Deus liberar uma palavra profética, como Ele liberou para o povo dele que estava exilado, que tudo ia andar muito bem. Não, vai enfrentar desafios, vai ter que transpor muralhas, vai ter que ser resiliente, vai cair, vai levantar. Então nós enfrentamos muitos desafios, muitos que se levantaram para que a gente não continuasse. E quando foi em 2014, nós já estávamos casados, pastoreando. Nós decidimos que o ambiente que estava tudo pronto, preparado para termos filhos. De 2013 para 2014. Eu tinha terminado minha faculdade, nós éramos empresários, tinha uma loja de roupas, pastoreávamos. O pastor Bruno, além de pastorear, ele viajava o Brasil pregando. O ministério dele estava em ascensão, pregando no Brasil e fora do Brasil, enfim. E nós pensamos assim, é um momento, está tudo pronto para a chegada da criança. Temos nossa casa, um trabalho, uma igreja, temos maturidade. E minha mãe, ela tinha perdido meu avô há alguns anos. Minha vozinha está ali, linda. E ela tinha perdido meu avô e foi muito traumático para ela, porque ela viu meu avô morrendo praticamente nos braços dela. Ela estava no hospital com meu avô, e meu avô morreu ali, ela vendo toda aquela cena, os médicos, enfim, e aquilo foi muito traumático para minha mãe. E minha mãe, ela entrou num processo de ansiedade que a levou à depressão. São traumas que têm consequências. Então nós pensamos assim, essa criança vai vir no momento certo para trazer alegria para casa e para trazer cura para minha mãe, porque tudo que minha mãe mais queria era um neto. Minha mãe desejava muito o neto. Eu falei, o ambiente está preparado, é agora, meu amor, então vamos. Aí eu fui a minha médica, a médica que cuidava de mim desde o momento que nós nos casamos, e ela falou assim, Daniele, você está pronta, você tem saúde, tem uma idade boa, você fez os exames, está tudo certinho, começa a tomar o ácido fólico e espera que esse bebê vai chegar. O bebê já vai chegar. Aí nós fomos na casa dos meus pais, porque todo domingo nós almoçamos com os meus pais. Eu, o pastor Bruno, minha irmã, o Fabrício, já é um hábito da família. O domingo é para estar com eles. E nós fomos para casa, isso já há 16 anos. Nós fomos para a casa dos meus pais e eu falei assim, mãe, pai, a gente tem uma surpresa para vocês. Nós decidimos que chegou o momento de dar um neto a vocês. A médica falou que está tudo certo, tudo preparado, o ambiente preparado. Em breve, muito em breve, esse bebê vai chegar. Minha mãe ficou tão
feliz, mas tão feliz que ela comprou berço, comprou colchão. Ela preparou um quarto na casa dela, não na minha casa, na casa dela, para que quando o neto chegasse, ela tivesse esse cantinho para recebê-lo. E minha mãe preparou esse quarto, e a nossa esperança se renovou. É o momento, o bebê vai chegar, criança traz vida, traz esperança, enfim. Só que os meses foram se passando e nada da criança chegar, não chegava. E eu falava com a médica: tem alguma coisa errada? Ela: não, Daniele, não tem nada errado. A criança não chegava, e ao invés do bebê, da gestação, eu sentia dores e dores, pré-ciclo, ao ponto de nenhum medicamento fazer efeito. Todos os medicamentos que eu tomava não faziam efeito. Eram dores insuportáveis. Eu chorava e chorava. Dores insuportáveis. E eu já quero abrir aqui um parênteses. Mulheres, meninas que estão aqui, está sentindo dor, pré-ciclo, não aceita do seu médico ou da sua médica que isso é normal. Nenhuma dor excessiva é normal. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você sentiu um desconforto? Beleza. Agora, dores intensas não é normal. E eu ia até minha médica chorando, e ela falava assim: Daniele, para, você está ansiosa. Isso é normal, é dor. Você tomou contraceptivo por muito tempo, depois de casada, e agora você parou e você está sentindo dor. Isso é normal, para com isso. Eu falava: doutora, isso não é normal, são dores terríveis. E ela meio que dava a entender, ou eu entendi errado, que eu era um pouco fresca. Eu falei: não é possível, gente, não é possível. Será que isso é normal? E o tempo foi se passando. E minha mãe não sabia disso, porque eu decidi que minha mãe não iria saber das minhas dores. Eu falei assim: eu levei uma notícia para ela para levar esperança, alegria, e eu não vou levar preocupação para minha mãe. Não vou contar. É uma decisão, foi minha e do pastor Bruno. E o tempo foi se passando, e eu conversando com minha mãe um dia por telefone, ela falou assim: filha, a tua tia, uma tia minha que mora fora da cidade, acredita que ela descobriu uma doença por nome endometriose? Sabe que tua tia está tentando engravidar e ela não consegue engravidar, descobriu essa doença, vai ter que fazer cirurgia. Eu falei: é, mãe? E aquilo já acendeu uma luz na minha mente. Eu entendi que era uma direção da parte de Deus, uma direção que eu não recebi de um médico, mas o Senhor estava usando a boca da minha mãe para falar sobre isso. E eu falei: mãe, e o que ela sente? Ela sente dores, mas muitas dores. E ela procurou o médico falou que ela tem endometriose, e por isso que ela não consegue engravidar, vai fazer uma cirurgia, enfim. O que eu fiz no outro dia? Marquei uma consulta com minha médica, fui até ela, falei: doutora, olha só, eu descobri que minha tia tem endometriose. E ela sente dores terríveis. Será que eu não tenho esse problema de saúde? Falou: não, você não tem, está tudo certo. Eu falei: doutora, tem alguma coisa errada, eu devo ter algum problema. Ela falou: então tá bom, para tirar a dúvida, para tirar isso da tua cabeça, eu vou passar o CA-125, é um exame de sangue, ele é um marcador tumoral, ele diagnostica câncer de mama, útero e endometriose. Vou te passar um CA-125 e uma ultrassom para ver que está tudo certo, que eu tenho certeza que tu não tem nada. Fiz os exames, deixei com ela, deixei lá com a secretária dela, eu em casa, um dia eu recebo uma ligação e a médica falou: Daniele, corre, vem para cá. A secretária: vem para cá porque a doutora quer falar com você. E quando eu chego no consultório, o pastor Bruno não pôde ir comigo, ele estava trabalhando, eu abri a porta do consultório, ela não deixou que eu sentasse, e ela virou assim, eu em pé, eu nunca mais vou esquecer aquela cena. Ela falou assim: Daniele, seus exames eu analisei de fato, você tem endometriose, seu CA-125 está altíssimo. O comum do CA-125 é 35 mililitros por
por sangue, né? Por quantidade tirada. O meu estava em 85, mais que o dobro. Ela falou assim: você tem um problema, tá tudo inflamado. E os seus exames deram endometriose, sim. E pelo que eu analisei aqui, tá muito avançado. Ela falou isso para mim, doutora. Depois de 1 ano e 3 meses aproximadamente, chorando, implorando, pedindo ajuda. E eu falei assim: o que eu faço? Ela falou: não sei. Eu falei assim: como assim? Ela falou: eu não sou especialista nessa doença. A minha área é obstetrícia, ginecologia. Eu não posso fazer nada, Daniele. Você vai ter que procurar um especialista, porque eu não posso te ajudar. E eu falei: que especialista? Aí ela disse assim: não sei, não conheço nenhum na cidade. Me entregou os exames, fui para casa com aquela notícia. E eu lembro do pastor Bruno chegando em casa e eu contando para ele. E eu chorei, porque eu estava agora com um diagnóstico de uma doença, sem saber quem procurar, o que fazer. E eu chorei. E vocês sabem que uma das características do pastor Bruno é sempre nos levantar, nos animar, porque ele é um cara muito otimista, muito otimista. E ele falou assim: amor, não fica assim, a gente vai encontrar uma saída, vamos achar um médico, a gente vai fazer tratamento, acalma teu coração. E nós oramos, e ele me colocando para cima. E deixa eu já fazer uma ressalva aqui, porque há uma diferença entre o otimista e o pessimista. Sabia que todo pessimista é preguiçoso? Porque é mais fácil você sentar, cruzar os braços e falar: ih, não vai dar certo, já deu ruim. Sabe por quê? Porque não dá trabalho. Porque você não tem que procurar meios para resolver aquela situação. Então, se você é pessimista, começa a fazer uma autoavaliação, que provavelmente você é uma pessoa preguiçosa. Todo pessimista é preguiçoso, porque ele não quer ter trabalho. É mais fácil sentar, cruzar os braços e falar: amor, o que a gente vai fazer, hein? Não dá trabalho. Aí fica sempre esperando o pior. Mas o otimista crítico, ele não é ingênuo, ele é inteligente, porque ele vai procurar caminhos para resolver aquela situação, porque ele acredita no melhor. E como eu disse, é uma característica dele. Ele falou: não, a gente vai conseguir, vamos procurar um médico, enfim. E o que aconteceu? Algumas pessoas da igreja já estavam com essa expectativa da pastora engravidar. Então, algumas pessoas estavam me acompanhando mais de perto. E uma dessas pessoas, eu contei do diagnóstico, falou assim: pastora, eu tenho um médico que ele tratou minha amiga e ela tinha endometriose e deu tudo certo, e poucos meses ela teve um filho. Vai nele. E aquilo me renovou a esperança. Marquei, fui nesse médico, eu e o pastor Bruno me acompanhando, em tudo ele me acompanhou sempre. E nós chegamos no médico. Quando eu mostrei os exames, o médico falou assim para mim: Daniele, eu não posso te tratar, não tenho o que fazer. A endometriose, ela tem 3 estágios: o inicial, o intermediário e o avançado. Seu caso é avançado, filha, não tem nem cura. A tua situação está tão difícil, tão complicada, que se eu te coloco num centro cirúrgico, eu posso perder tua vida ali. Porque o que eu estou vendo aqui é que a doença tomou todos os seus órgãos reprodutores. Todos. Se eu te coloco numa mesa de cirurgia para tentar limpar, tirar esses nódulos, essas inflamações, eu vou acabar perdendo você. Eu não posso ser inconsequente, eu não tenho como tratar você. E aquilo foi um choque, assim. Eu falei: meu Deus, como assim? O que está acontecendo comigo? E ele falou assim: mas eu tenho um médico para te indicar. O nome desse médico, me passou o nome. Eu não vou citar nenhum nome de médicos aqui para não expor, tá? Ainda mais que a gente está gravando, enfim. Ele falou assim: eu vou te indicar esse médico. Ele é especialista em câncer de útero e endometriose. A especialidade dele é isso. É essa. Ele tem uma equipe preparada para cuidar de você. E ele me passou o nome do médico. Ligamos, não conseguíamos consulta.
Só que uma amiga minha, eu sabia que se tratava com ele, eu liguei para ela, ela falou assim, amiga, semana que vem eu tenho uma consulta com ele, vai no meu lugar. Vai no meu lugar, eu abro mão da consulta, você vai. E assim fomos, eu e o pastor Bruno. Chegamos no consultório, ficamos aproximadamente 2 horas com o médico e ele nos deu uma aula sobre endometriose. E ele falou assim, Daniele, de fato, a tua endometriose é profunda, ela está muito avançada. É um estágio da doença, é o último estágio da doença. Ela está tão avançada que não é comum ela invadir a bexiga. A sua bexiga tem nódulos. E eu preciso, antes de internar você, fazer a cirurgia, entender se de fato na tua bexiga é um nódulo de endometriose ou não. Então eu preciso que você faça uma cirurgia antes da bexiga, uma biópsia, para que eu tenha plena certeza que é endometriose. Pode ser outra coisa. O que acontece? Agora, com os exames pré-operatórios nas mãos e com o diagnóstico, sabendo o que eu tinha, nós decidimos contar para os meus pais. Isso já tinha se passado 1 ano e meio, quase. E foi uma decisão nossa não trazer essa preocupação para os meus pais. Porque eu sabia o quanto minha mãe estava com esperança e aquilo podia frustrar ela e jogar ela num processo pior ainda. Como eu disse, há tempo de calar e tempo de falar. E a gente precisa discernir o tempo. A gente precisa saber o tempo, o momento de falarmos e para quem falarmos. Porque muitas das vezes, quando a gente divide as nossas dores com algumas pessoas, a gente está piorando a nossa situação e a situação da pessoa. A gente precisa discernir. O Senhor nos deu um Espírito. O Espírito Santo dele habita em nós para que a gente possa discernir as coisas. E eu entendi, não é o momento, não vou falar para minha mãe. E eu ia falando para minha mãe, fica tranquila, o bebê vai chegar. Ela às vezes me ligava, eu chorando de dor, eu tentava retomar minhas forças, atendia ela, oi mãe, tudo bem? Sempre falando que estava tudo bem. Porque não era o momento de contar para ela. Só que agora, com cirurgia marcada, com os exames prontos, eu falei, é o momento de contar. E eu e o pastor Bruno fomos até a casa dos meus pais, e nós almoçamos e sentamos no sofá, naquele momento de comunhão, e eu falei assim, mãe, pai, a gente quer contar uma coisa para vocês. E eu lembro que eu vi os olhinhos deles brilhando. Eles estavam assim, agora é o neto. E eu dei a notícia. E eles choraram muito. Minha mãe chorou. E nós conversamos, oramos. E eu falei, mãe, eu preciso de você. Eu preciso de você forte para você passar isso junto comigo. Agora é o momento de você me acompanhar. Eu vou ficar internada, eu preciso de você do meu lado. E assim foi, parti para essa nova etapa de cirurgias. Fiz a primeira cirurgia, a biópsia na bexiga, fiquei internada. Minha tia Lília até ficou um dia comigo, né, tia? Cuidando de mim lá no hospital, tive a alta. Agora o médico falou, bom, é endometriose também na bexiga. Agora vamos para a segunda cirurgia, vamos limpar seus órgãos, porque vai dar tudo certo, agora você vai gerar um filho. Fui para o centro cirúrgico na data marcada, a cirurgia levou aproximadamente de 6 a 7 horas. E eles limparam os órgãos, enfim, fui para o quarto. O médico falou, Daniele, deu tudo certo, falando comigo e com o pastor Bruno, Daniele e Bruno, deu tudo certo. Agora esse bebê vai chegar. Vai se abrir a janela de possibilidade de fertilidade e a criança vai chegar. Fica tranquilos. E assim foi. Passei desse processo pré-operatório, aguardando a chegada do filho. E minha mãe toda feliz, agora essa criança chega, nem tinha desmontado o berço ainda. Agora essa criança vai chegar, enfim, vai dar tudo certo. E o que aconteceu, gente? Ao invés da criança, as dores aumentaram de forma intensas, maiores do que as primeiras dores. Eu urrava de dor. Eu chorava noite e dia.
nenhum medicamento fazia mais efeito. Eu lembro que teve uma noite que nós estávamos recebendo um pastor de São Paulo e ele estava ministrando na igreja. E ele se hospedou na nossa casa porque ele era próximo, amigo, é amigo. E eu lembro que o quarto ficava do lado do nosso quarto. Só que eu passava noites e noites em claro, chorando. Não adiantava ir para o hospital. Me colocavam o medicamento na veia, não fazia efeito. E eu lembro que o pastor Bruno, do meu lado, comigo, ele pensa no homem parceiro. Todas as vezes que eu assumo o microfone, eu honro o meu marido, porque eu sei quem ele é. E eu sou muito grata a Deus pela vida dele, porque ele foi e é incrível. Em nenhum momento, ele colocou sobre mim uma culpa de não gerar filhos. Porque eu já vi mulheres que foram abandonadas pelo marido porque não podia dar filhos. Eu sei, porque nós vimos isso na nossa família. A minha tia, o marido dela abandonou ela. Não pode me dar filhos, meu sonho é ter filhos, então não tem como a gente continuar. Um casamento se acabou. Só que ele nunca deixou em nenhum momento transparecer necessidade de filhos. Pelo contrário, ele falava: você é suficiente, o que Deus nos entregou é suficiente. Com filhos ou sem filhos, eu estou do teu lado, eu te amo. E eu lembro que nessa noite, ele do meu lado, chorando, eu tinha que botar o travesseiro na cabeça, afundar a minha cabeça no travesseiro, e ele passando a mão na minha barriga, em mim, e eu chorava para não acordar o pastor que estava em casa, porque eram dores de urrar, de gritar. Eu lembro uma vez que a pastora Renata, parceira que esteve comigo também, me acompanhando, ela chegou na minha casa, nós morávamos perto, eu estava debaixo de chuva andando assim, em volta da casa, porque eu tentava andar, tirar minha mente disso para aliviar as dores. Parecia que estavam me rasgando de baixo para cima. E o médico falou assim para mim, esse especialista: Daniela, eu não sei o que está acontecendo, isso nunca aconteceu, isso foi coisa de meses. Eu falei: eu acabei de fazer uma cirurgia, limpei tudo, o que está acontecendo? Eu não sei. Você vai para o Rio, vai fazer uma ressonância numa clínica especializada, eu preciso entender o que está acontecendo dentro de você, porque isso não é possível, isso não é comum. Fomos para o Rio, minha mãe não sabia de nada, fomos ao Rio, fizemos a ressonância. Quando o exame chegou, entregamos o médico ali: pois é, como você sabe, a endometriose não tem cura. Não tem cura. Você pode limpar os órgãos, mas você não consegue arrancar a raiz. A ciência ainda não encontrou a cura para a endometriose. Ele falou assim: a sua endometriose é tão agressiva que ela voltou mais forte. Agora ela pegou teu intestino, filha. Teu intestino. Eu vou ter que te internar para ontem, porque o teu intestino está fechado. A qualquer momento ele pode romper e você ter uma infecção. É para ontem, eu preciso te internar. E eu vou precisar te levar para outra cidade, que eu não posso fazer essa cirurgia aqui, porque minha equipe não tem condições de mexer no seu intestino da forma como ele está. Eu preciso te internar. Urgente. E eu lembro que nós tínhamos programado o aniversário do pastor Bruno na igreja, aquela festa, porque aquela época era época de festa mesmo, era bolo, painel e aquela coisa toda. E só que ele marcou a cirurgia na madrugada após o aniversário dele. E a gente foi para a igreja, comemoramos. Eu lembro que eu não pude comer bolo, comer nada, porque eu tinha que me internar. Nós fomos para Petrópolis, acho que é 4 horas da manhã, e a festa foi no domingo e nós fomos na segunda. Tínhamos que ir na segunda e nós fomos. Aí eu tinha contado para minha mãe, falei: mãe, voltou e voltou mais forte, eu preciso de você. E fomos, eu, minha mãe e meu maridão, para Petrópolis, me internaram, e a cirurgia, ela levou aproximadamente 9 horas.
Eles não conseguiram fazer por vídeo. Eu tenho uma cicatriz na minha barriga, no meu ventre, igualzinho de cesárea. Igualzinho. Além das dores de parto, né, meu amor? E eles tiveram que abrir para acessar meu intestino e outros órgãos que tinha voltado a doença. E quando eu acordei, gente, depois daquela cirurgia, eu acordei num quarto de CTI. E quando eu acordei naquele quarto de CTI, eu estava totalmente fraca, debilitada. Só que não era uma fraqueza normal. Não é comum. Claro que quando alguém se depara num quarto de CTI e acorda, ele está debilitado. Só que era mais do que isso. Eu estava totalmente fraca, debilitada. Eu mal conseguia abrir os meus olhos. E o sentimento que eu tinha era de morte. Eu sentia, e o mundo espiritual, ele é mais real do que nós pensamos. O mundo espiritual não brinca não, gente. A gente pode até, muitas das vezes, brincar com as coisas de Deus, né? Mas o mundo espiritual não brinca, é organizado e trabalha. E eu senti que naquele quarto a morte estava me rondando e algo terrível ia acontecer. Eu senti isso no meu espírito, mas fortemente, eu falei: Senhor, não é só fraqueza, não é só esgotamento, é mais do que isso, eu não vou suportar. E eu lembro que eu abri meus olhos bem devagarinho, eu olhei para a porta do CTI, me deparei com o pastor Bruno e minha mãe. E o pastor Bruno com um sorrisão: meu amor, você conseguiu, deu tudo certo, você vai sair dessa. E minha mãe chorando. E eu lembro que eu consegui falar assim para ele: vai embora. Eu falei para ele: vai embora. Muito fraca. Ele: o quê? Eu: vai embora, amor. E eu falei isso porque eu falei: Senhor, há aproximadamente 3 anos, porque já tinha se passado 3 anos da primeira para a segunda, terceira cirurgia, eu queria trazer alegria para minha mãe, eu queria levar a vida para ela, esperança para ela. Olha como minha mãe está lá, Senhor, aos prantos, chorando, se vendo na mesma situação que ela se viu com meu avô, vendo a pessoa que ela ama, debilitada, em cima de uma cama. Eu não aguento isso, Deus, eu não aguento, eu não vou suportar. E eu lembro deles indo embora e minha mãe chorando, e eu falei isso para Deus: eu não vou suportar, Senhor, eu não vou, me tira daqui, ou uma tragédia vai acontecer. E por que eu estou falando isso, gente? Não era coisa da minha cabeça. Minha mãe me falou um tempo depois, eu vou acelerar e vou voltar, ela falou um tempo depois assim: filha, aquele dia, quando eu te vi naquela situação, eu falei: eu vou perder minha filha, eu vou perder. E o pastor subiu a serra, ela deixou ele em casa, e ela ouviu nitidamente, como eu disse, o mundo espiritual, ele não brinca. Solta o volante desse carro, o freio, e se joga morro abaixo, montanha abaixo, porque tua filha não vai sobreviver. Ela fala que ela escutou nitidamente. Ela falou questão de segundos. Ela falou que ouvia isso: solta esse volante, o freio, sua filha vai morrer e você não vai suportar. Ela falou que ao mesmo tempo que ela ouviu isso, porque se a gente der uma brecha assim, olha, o diabo entra, ó. Ele só precisa de uma brecha. Ela falou que ouviu uma voz falando assim: não, filha, eu estou cuidando dela. E ela falou que ela segurou aquele volante e foi para casa. Então, o que eu senti ali naquele CTI, além da morte rondando minha vida, era trazer uma tragédia assim, porque o diabo queria trazer tragédia, arrancar a vida da minha mãe, aproveitando a fragilidade, depressão, enfim. Mas o Senhor guardou. E eu lembro que eu falei assim: Senhor, eu não vou suportar, porque eu sinto que uma tragédia vai acontecer. E o Senhor falou claramente comigo, eu nunca mais vou me esquecer. Gente, eu tinha delírios.
Eu ia e voltava, a febre era tão alta que eu ia e voltava. Nisso que eu voltei, o Senhor falou assim: filha, determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e constante, e a luz brilhará no teu caminho. Eu falei: aleluia. Eu ali fraca, quase morrendo, eu falei: Jesus, eu determino que amanhã, é amanhã, não é depois, amanhã, quando minha mãe e meu marido chegar aqui para visita, eles me verão tendo alta. Eu determino que eu saio desse CTI. Eu tomei posse da palavra do Senhor. Não importa o momento que você esteja vivendo, até diante da morte, se você toma posse da palavra do Senhor e declara ela é poderosa para te levar. Mas não é uma palavra que vem aqui e sai aqui. A palavra tem que entrar e ir para o coração. A palavra só surte efeito se ela entrar no coração, para depois de você declarar com a boca. Porque é fácil, né? A gente conhece versículo, crentesco, a gente cita versículos, mas não vive, não deixa ela ser plantada no coração. A palavra, gente, precisa ser plantada no teu coração para você declarar ela. Porque aí sim, ela é poderosa para te livrar de toda e qualquer situação. Eu não sei a situação que você está vivendo. Começa a declarar a palavra. Ela vai te tirar dessa situação. E eu falei assim: Senhor, eu determino, é amanhã. Amanhã, na hora da visita, eu saio daqui. Só que, como eu disse, o mundo espiritual não está para brincadeira. Eu estava tão fraca, tão debilitada, que quando eles me aplicavam o medicamento, o meu corpo não aceitava. Me dava ânsias e ânsias de vômito. Eu parecia que eu ia morrer. Tinha hematomas nos meus braços. Eu não conseguia abrir os olhos. Eu delirava e quando eu voltava eu declarava a palavra. Eu estava fraca, debilitada. E o diabo, ele só precisa encontrar alguém para ele usar. Tem o espiritual, mas ele usa também no físico. Se der uma brecha, ele usa. E na equipe de enfermeiros, tinha um enfermeiro-chefe que ele estava sendo usado pelo diabo para me oprimir. Ele gritava comigo no CTI. Ele era o único que podia me dar os medicamentos. Não sei porquê, mas ele decidiu que seria ele. E quando ele aplicava, aquela ânsia de vômito vinha, e eu fazendo força, ele falava assim: para com isso. Ele gritava, ele falava assim: você vai morrer. Você está me ouvindo? Você vai morrer se você continuar assim. E ele saía do quarto: eu não aguento essa garota. Eu vou dar um medicamento. E ele me oprimia, ele gritava comigo, ele gritava. Só que ele era tão opressor que a equipe que estava com ele se calava, ninguém falava nada. E ele ali me oprimindo. Todas as vezes que ele vinha, eu clamava pelo sangue de Jesus. Ele vinha com uma palavra, falando alto. Gente, a pessoa está no CTI, você tem que falar baixo, você tem todo um protocolo, um cuidado. Ele chegava gritando, falando alto e rindo, porque ele estava lá conversando com o pessoal, e ele vinha rindo, falando alto, gritava comigo, enfim. Só que no quarto do lado tinha um rapaz que também tinha passado por uma cirurgia de intestino. E eu ouvi ele falando com aquele rapaz, ele falava educadamente. Ele falava educadamente. Só que, quando nós estamos debaixo da palavra do Senhor, até as pessoas que se deixam ser usadas pelo diabo, ou pessoas que são usadas, o Senhor reverte aquela situação e ela acaba nos abençoando sem desejar. Eu ouvi ele falando assim com aquele paciente: olha, deixa eu te falar uma coisa, para você ter alta daqui, porque o rapaz estava bem, ele falando, todo falante, ele falou: para você ter alta daqui, sabe o que você precisa? Um banho, é só um banho, só que você tem que tomar um banho sozinho, não pode ser banho de leito. Se você conseguir tomar um banho sozinho, você tem alta do CTI. É isso, Jesus. É isso, o Senhor usou ele para me dar a direção. É esse caminho que eu preciso seguir, é um banho que eu preciso tomar. Eu vou tomar um banho. Eu vou tomar um banho. Eu vou. Só que a equipe tinha tentado me dar um banho de leito. Você não tem que se levantar. Quando eles tentaram me dar um banho de leito,
e me levantaram meus ombros, eu não conseguia nem me levantar, eu desmaiei. Eu lembro que eu desmaiei, eles tentando me dar um banho de leite, de tão fraca que eu estava. Mas eu tinha determinado a palavra, eu tinha tomado posse. Eu falei, é um banho que eu preciso, é um banho que eu vou tomar. E eu comecei a fazer força, e eles decidiram mudar a medicação, já que meu corpo não estava reagindo. E quando eles mudaram a medicação, meu corpo começou a aceitar. E eu fui tentando, e o Espírito Santo de Deus me ajudando para que as forças fossem retomadas. E eu falei, Senhor, eu vou lutar, eu vou sair daqui amanhã, porque eu não aceito minha mãe e meu marido subindo e descendo serra, me vendo nessa situação. Eu saio desse leito amanhã. E eu tomei posse daquilo. E eu lembro que a equipe foi trocada, glória a Deus. E na equipe nova veio um anjo da parte do Senhor. Não sei o nome dela, não lembro do rosto dela, mas eu sei que naquela equipe tinha uma enfermeira enviada da parte do Senhor, um anjo de Deus. E quando ela chegou, mais 2 enfermeiras para me olhar, me analisar, botar medicamento, ela olhou dentro dos meus olhos, com amor, com empatia e com carinho. Eu vi isso nos olhos dela. Sabe aquele olhar de amor? Ela olhou e me amou. Eu falei, Jesus, é quem eu preciso para me ajudar. E o Senhor enviou essa enfermeira. Eu lembro que eu segurei nas mãos dela. Eu falei, é ela, né, Senhor? É ela que vai me ajudar a sair daqui. Eu segurei nas mãos dela e falei assim, eu preciso tomar um banho, me tira daqui. Eu lembro que ela ficou constrangida assim, né? Como assim? Aí ela falou, Daniele, tentaram te dar um banho de leito e você desmaiou. Como que você vai tomar um banho para ter alta? Você está muito fraca. Eu falei, me ajuda a sair daqui. Eu soltei a mão dela. E ela saiu, e eu lembro que ela passava assim na porta do CTI, me olhando e eu olhando para ela. Ela veio uma hora até mim e falou assim, Daniele, quer que eu ligo a televisão só para você ter um som, pelo menos, para não ficar só com os barulhos das máquinas? Eu falei, não, eu quero que você me ajude a sair daqui. Aí ela olhou assim para mim e ela falou assim, eu vou te ajudar. E eu não vou chamar ninguém porque eu vou fazer isso sozinha. Eu falei, aleluia, glória a Deus. E ela falou assim, se prepara, porque para você ter alta, você precisa levantar. Eu vou te colocar sentada numa cadeira de rodas, vou te levar para o banheiro e você vai ter que tomar um banho sozinha. Você vai ter que ficar de pé e tomar esse banho sozinha. E ela tentou me levantar sozinha e eu desmaiei. Ela me colocou deitada, sentada na cama. Eu desmaiei, ela me colocou deitada, esperou eu voltar e falou assim, Daniele, eu preciso que você se esforce. Você está muito fraca. Eu vou voltar daqui a algumas horas e a gente vai tentar de novo. Eu falei, não me deixa, vamos tentar. E passou algumas horas, ela voltou. E eu lembro que ela me colocou com tanto carinho sentada, que ela falou assim, eu não vou te colocar na cadeira de rodas logo. Você vai ficar sentada até você recompor suas forças para a gente ir para o próximo passo. E ela me colocou, sentava, eu clamava, Senhor, me ajuda, Senhor, não deixa eu desmaiar, não deixa eu desmaiar. Eu ali sentada, e eu me senti com força. Eu falei, meu Deus, eu consegui ficar sentada. E ela foi e conseguiu me colocar sentada na cadeira de roda. E eu lembro que ela me empurrando para o caminho daquele banheiro. E eu glorificava o nome do Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou a caminho de sair daqui. Eu estou a caminho de viver de fato a Tua palavra, da palavra ser concretizada. Quando ela chegou no banheiro, ela tirou o meu avental e falou assim, eu não posso te dar um banho. Eu não posso. Se você quer ter alta, você vai tomar esse banho sozinho. Eu vou jogar água e você vai se esfregar. E tinha uma barra de ferro. Eu lembro, gente, eu estava tão debilitada, eu perdi 18 quilos. Eu saí do 40 a 42, que eu estava bem fortinha, eu fui para o 36. Se vocês acham que eu sou magra, eu vestia 36 com 1,70 m, 18 quilos. E eu lembro que eu segurava naquela barra de ferro como se eu estivesse segurando nas mãos de Deus.
Uma mão eu segurava a barra de ferro e a outra eu me esfregava. E falava assim, e eu orava em pensamento: Senhor, me segura, eu tomo posse da tua palavra, é a tua palavra, eu determino, Senhor, a tua luz está brilhando no meu caminho, o Senhor está abençoando meus caminhos, porque eu tomei posse que eu vou sair daqui. E eu consegui tomar o banho. Ela me colocou na cadeira de rodas, me voltou para minha cama, e meu médico ficou sabendo que eu tomei o banho. Ele chegou para mim e falou assim: Daniele, eu não acredito que você conseguiu tomar um banho. Eu lembro que eu fazia força para sorrir, para abrir meus olhos, para ele ver que eu estava bem, para ele me dar alta. Eu estava ali, olha, me esforçando. E eu ria, eu falei: eu estou bem, doutor. Quase, só Deus sabe. Ele falou: então tá bom, vou fazer o seguinte, amanhã você vai ter alta. Na hora da visita, quando seu marido e sua mãe chegar, você já vai para o quarto. Aleluia, gente. E eu lembro deles dois chegando, minha mãe e o pastor Bruno: como assim tu tá de alta? O que que tá? Eu falei: eu tô de alta. Glória a Deus. E eu tive alta, fui para o quarto. Depois do quarto, eu fui para casa, tive que ir para casa dos meus pais. Por quê? Como o meu intestino havia sido cortado, foi preciso tirar um pedaço dele e emendá-lo. Eu precisava de cuidados especiais. Eu não poderia comer nada pastoso, nada. Era só líquido. Eu tinha que ficar 15 dias tomando só líquido. Pensa só. 15 dias tomando só líquido. Então nós achamos melhor ficar na casa da minha mãe, para minha mãe cuidar de mim. O pastor Bruno também estava lá acompanhando, e eu fiquei na casa da minha mãe 15 dias. Eu lembro que nós tínhamos programado o Congresso de Mulheres. Vocês lembram do Congresso de Mulheres? Eu já voltei no Congresso de Mulheres, eu e a pastora Renata dirigindo aquele congresso com convidadas, conjunto. Pensa só como eu estava magra. Eu tive que fazer roupas, porque nenhuma roupa mais servia em mim. Do 40 a 40, eu cheguei a pesar 42, vesti 42, eu fui para o 36. E eu lembro que tem foto, estou tão magra, mas para a glória do Senhor eu consegui. Eu venci porque eu determinei a palavra. Porque quando nós tomamos posse da palavra e ela chega no nosso coração, nada e nem ninguém, nenhuma potestade, nenhum principado pode ir contra a palavra do Senhor. Declare a palavra, viva a palavra. Voltei para o congresso, aí o médico, fui na consulta com ele, depois de algum tempo, né, ele me liberou para eu sair, para eu voltar à igreja, e depois de um tempo ele falou: Daniele, a janela se abriu, agora é o momento de você ter o filho. Não tem mais nada, Daniele, tá tudo limpo aí, esse filho vai chegar. Não foi, amor, numa consulta? E a esperança se renovou. Falou: mãe, agora o bebê chega. O bebê chega, o médico falou que tá tudo certo. Só que o tempo foi se passando e a janela se fecha, né? Ela tem tempo determinado. E se passou 1 ano e 3 meses. Nós fomos na consulta. E quando nós chegamos na consulta, foi uma consulta bem dolorosa, não foi fácil. O médico falou assim: Daniele, eu preciso fechar teu quadro clínico. Eu preciso fechar. Eu não posso mais levar isso para frente. Enfim. E a doença, por ela não ter cura e ela ter sido muito agressiva, você entrou num grupo de mulheres inférteis. Você não pode ter filhos. A minha experiência, meu estudo, e tudo que a gente já viu, a gente percebe que mulheres que passam por muitos processos cirúrgicos e essa doença muito forte, muito agressiva, algumas se tornam inférteis. Você não vai poder gerar filhos naturalmente. Não tem como. Falou: Bruno e Daniele, eu aconselho vocês ir para uma adoção ou inseminação. Porém, mesmo com a inseminação, você tem poucas chances. E eu sabia disso. A minha tia, sabe aquela tia que o marido abandonou? Ela fez inseminação e não conseguiu. E ele falou assim:
as chances são poucas. Você não pode gerar filho naturalmente, a inseminação você pode se frustrar e você tem essa opção. E nós saímos daquele consultório, conversamos, oramos e entendemos que todos os nãos que nós tínhamos recebido durante tantos anos, meses, toda expectativa frustrada, todas as dores físicas e emocionais que nós tínhamos passado, porque ele passou isso comigo, nós faríamos disso uma ferramenta para nos achegarmos para mais perto de Deus. Porque no final, gente, de tudo, o que importa é Ele. Tudo é para Ele. Tudo é para glorificar o nome dEle. A glória é sempre dEle, independente do que passamos. E nós tivemos esse entendimento que essa situação também serviria para ajudar outras pessoas. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca a nossa alegria, a satisfação, contentamento em filhos, um bom casamento, um bom emprego, bons relacionamentos, a gente se frustra ou nos tornamos como crianças mimadas, imaturas, porque tudo tem que andar como nós queremos, como nós desejamos, que o marido tem que fazer o que a gente quer, porque as pessoas que estão em volta têm que fazer o que a gente quer, a gente precisa de carro, precisa de casa, precisa de tudo para ser feliz, porque nós colocamos a nossa felicidade em coisas e pessoas, imaturidade espiritual. Só que nós não fomos chamados para isso. Essas dores seriam foi uma ferramenta para nos tornar mais resilientes, mais fortes, entender que o final de tudo é sempre Deus. É sempre Ele. E quando nós nos achegamos para Ele, quando de fato nós temos um relacionamento profundo com Ele, Ele preenche qualquer vazio do coração. Vocês não precisam. O casamento é maravilhoso, não tem coisa melhor, nós aconselhamos, se casem sim, mas não coloquem a alegria de vocês num bom casamento, ou de gerar filhos, ou um bom emprego. Não faz isso não, gente. Vocês podem se frustrar no meio do caminho e, como eu disse, se tornar pessoas mimadas, porque tudo que tem que andar do seu jeito para você ser feliz. Talvez, quando encontrarmos essa sabedoria, poderemos dizer como o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é isso que nós decidimos, com filhos ou sem filhos, vamos ser felizes, porque nós recebemos uma missão maior, que é glorificar o nome de Deus, que é estar perto dele. Temos uma igreja para cuidar, temos tantas coisas para fazer, tiramos o nosso pensamento da dor e nos achegamos para mais perto de Deus. E eu entendi que eu recebi uma missão além de cuidar da minha família, do meu marido, da minha casa, da igreja, de vocês. Eu entendi que eu recebi uma missão maior: ajudar mulheres que iriam passar por isso ou estão passando por isso. Eu recebi muitas ligações, conversei com muitas mulheres de outros estados me procuraram porque viram o meu relato. Na época, quando eu usava o Facebook. Então, assim, eu pude ajudar outras mulheres, dá para ser feliz, dá para levar, dá para passar por isso. Você vai passar, vai doer, mas vai passar. Nenhum deserto é eterno. É passageiro, é para nos tornar mais fortes, resilientes. Só que a vida, mais uma vez, me surpreendeu. E eu estou terminando. A vida, mais uma vez, nos surpreendeu. Agora, sem poder ter filhos, mas já bem tranquila, entendendo o meu propósito, a minha irmã, casada, minha única irmã, decidiu que ia ter filhos, que era o sonho dela, que ela mais queria na vida. E ela também descobriu endometriose. Se preparando para ter filhos, ela descobriu a endometriose profunda também. Eu falei: uau, Deus, o que o Senhor tem para essa família? O que o Senhor tem para a gente? É só eu e ela. Só eu e ela. Cadê os netos da minha mãe?
dos meus pais. E ela descobriu no ano de 2018, não foi isso? A endometriose profunda. E eu falei, uau, a minha missão é dentro de casa, é com minha irmã. Eu falei, eu vou ajudar, eu vou ensinar ela a passar por isso, eu vou passar isso com ela. Ela tem um marido parceiro também, mas eu falei, mas eu quero estar do lado dela, eu preciso estar do lado dela. E eu acompanhei minha irmã nas consultas. Não foi fácil, foi muito difícil para minha mãe, mais uma filha com o mesmo problema de saúde, sendo que uma se tornou infértil, não podia dar neto a ela, netos. E agora a filha dela mais nova, somos só nós duas com a mesma doença. E quando foi em 2019, minha irmã passou pela cirurgia também, pensa numa cirurgia, foi em Petrópolis, né, nega? Ela foi para Petrópolis, fez essa cirurgia e nós nos levantamos, prosseguimos e estamos aqui para dizer que a nossa força vem do Senhor. Quando nós entregamos o nosso tudo para Deus, nós percebemos que o nosso tudo é nada, nada diante do tudo que Ele tem para as nossas vidas. Quando você entregar teu tudo, aquilo que você está agarrado para Deus, Deus, é isso que eu tenho e eu te entrego, vai perceber que Ele não é nada diante do tudo que o Senhor tem para a tua vida. E eu termino esse testemunho, o pastor Bruno vai, na verdade ele vai terminar, mas eu encerro minha parte citando o versículo que eu abri aqui. Eu bem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Infértil e improvável para o homem, mas filha amada, querida e escolhida por um Deus poderoso. Independente de qualquer circunstância, independente de diagnóstico, do que as pessoas falem a seu respeito, você é filho e filha amada, chamada para um propósito muito maior do que você pode imaginar. Entrega teu tudo que você está agarrado nas mãos de Deus e Ele fará grandes coisas na tua vida através do tudo que Ele tem para você. Improvável, infértil para o homem, mas amada e escolhida por Deus. E eu estou aqui, feliz da vida, independente de qualquer coisa. Desde quando nós descobrimos, eu decidi que eu não iria levar isso como uma ferida de estimação. Pelo contrário, eu faria disso um instrumento para me levantar e me tornar mais forte. E foi isso que Deus fez na minha vida. Os desertos, as lutas, tudo que vocês passam é para Deus estar querendo forjar vocês. Não é para testar vocês, é para forjar, amadurecer, fazer vocês mais resilientes, ajudar outras pessoas. Falar, sai dessa situação, se embora. Tem algo muito maior. Vem, meu amor. Vem que agora eu sento ali e ele encerra. Aleluia. Gente. Eita! Vou conseguir não. Aleluia. Glória a Deus.
Eita! Olhe para ela. Glória a Deus. Assim, eu estou muito emocionado porque a gente revive tudo isso, né? E só para a gente que passou por tudo isso é que de fato consegue dimensionar o quanto isso mexe com a gente. Mas a pastora Daniele, minha esposa, mulher da minha vida, eu sempre disse para ela que ela sempre me foi melhor do que 10 filhos. Não precisava de filhos para amá-la, para ser feliz do lado dela. Não precisava. Eita! Muitos filhos para cuidar, uma igreja. O Vitor, filho do coração. Difícil, gente, difícil falar. Difícil. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. Eita! Deixa eu me recompor aqui. Senta aí, acabou não. Deus nos deu vocês. Muitos filhos para cuidar. Nos deu Vitor, um filho do coração. Guarda compartilhada. É da nossa casa, está sempre com a gente. Desde novo. Discipulamos, batizamos. E em breve consagrá-lo a pastor. E eu confesso para vocês que, assim como pastora, a gente decidiu entender o propósito. Bom, qual é o propósito disso tudo, Senhor? É usar como ferramenta para que vocês amadureçam, para que vocês tenham experiências espirituais poderosas e usar isto para ajudar outras mulheres. A pastora começou a escrever um livro. O tema do livro dela é Além das Dores de Parto. E o propósito do livro é justamente esse: ajudar mulheres que não podem gerar filhos, mas não conseguem lidar com isso. Não conseguem lidar, não tem estrutura emocional, não tem mentoria, não tem gente do lado, pessoas para ajudar com uma palavra. Só que essa era a minha interpretação dos fatos. E Deus tinha outra interpretação para isso. Eu entendi um propósito e Deus tinha outro. Eu entendi de uma maneira e Deus queria fazer outras coisas. E eu não vou aguentar. Eu vou ler um texto e pedir para o Tiago soltar um vídeo ali.
Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 9 de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 9, verso de número 1 a seguir, diz assim: Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus lhes respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso tudo aconteceu para que na vida dele sejam reveladas as obras de Deus. Eu preguei isso aqui muitas vezes e eu dizia isso: gente, nossos problemas são para revelar a glória de Deus. Nossas crises, nossas limitações são para revelar a glória de Deus. Eu preguei isso muito tempo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês creem em milagre? Creem? O que mudou a vida desse rapaz foi um milagre. Jesus passou, viu, liberou uma palavra e um milagre aconteceu. A gente não tinha noção do que Deus tinha para a nossa vida. E mais uma vez, nós somos surpreendidos. Até então, a vida nos surpreendeu. Agora quem nos surpreendeu foi Deus. Solta o vídeo aí, Thiago. Ô glória! Ô glória! Ei! E já está com 2 meses. Já está com 2 meses. Daqui a 7 meses, no mês do meu aniversário, outubro, e você está achando que acabou? Deus é um Deus de milagre, gente. Gabi, vem cá, Gabi. Acende a luz aqui, acende a luz, Thiago. Fazem 3 domingos que nós descobrimos. E como que isso tudo aconteceu? A gente estava almoçando com a minha sogra, como de costume. Chegamos na minha sogra no domingo e ela muito triste, muito abatida. E ela falando assim com a gente: eu queria tanto um neto. Eu amo meus cachorros, amo minhas filhas, mas eu queria tanto um neto. Para que tudo isso? Uma casa grande para me ficar vendo o cachorro correr no gramado? E nós amamos cachorro, gente. Amamos. E ela muito abatida, triste. Não deu 5 minutos, Gabi chegou lá. Chegou, parou o carro, como de costume.
E Gabi vem sorridente do carro com a mão para trás. E ela tira assim 2 negócios da mão. Falei, pô, deve ser maquiagem de presente para Daniele. Só que quando a gente viu bem, eram 2 testes de gravidez. A Gabi já se preparando para começar o processo de fertilização in vitro, já guardando dinheiro, há 1 semana da consulta que daria início à fertilização. Ela fez os exames e a Gabi também está grávida. São 2 milagres de uma vez só. 2. Deixa eu liberar uma palavra para essa igreja. Está estabelecido para esta casa um tempo de milagres. Você crê que é um tempo de milagres estabelecido para a sua vida, para a sua família e para a sua casa? Levante a sua mão o mais alto que você puder e adore o Deus de milagres. Adore o Deus de milagres. Adore o Deus de milagres. Ei! Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Agora vocês se preparem. Daqui Vitor Magno foi promovido a irmão mais velho agora. Tem um bebê sendo gerado aqui dentro. O milagre já aconteceu. Ela não podia conceber. A palavra do médico é: o espermatozoide não tem condições de chegar no útero dela. Ele morre no processo. Já tem um coração batendo aqui. Já tem até nome para quando nascer. Glória a Deus. Gente, sem palavras. Só adorar Jesus, só glorificar Jesus, só agradecer a Jesus. Eita! Amém? Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso testemunho. E você viu que se fosse eu que contasse, não ia ter testemunho nenhum, né? E eu só tenho a agradecer a Deus. Engraçado que há quase 2 anos a gente não ouviu mais nada de nenhum profeta. Era muito comum os profetas chegarem até a gente e, mesmo em face à limitação da doença, dizer: não, Deus vai dar filhos para vocês. Só que eu acho que até os profetas pararam de acreditar. E quando os profetas se calaram, Deus fez, para que a glória fosse unicamente de Deus. Quem fez foi Deus. Inesperadamente, surpreendentemente, descobrimos praticamente no mesmo dia da Gabi. Mesmo dia. Soprou um vento de milagre lá assim para a família, assim, ó. Agora pensa numa nega que está enjoada, gente. Pensa numa nega que está enjoada e comendo igual uma lontra. Pensa. Ontem Vitor ficou doido. A gente foi lá para casa ontem, pedimos aquela pizza do Bip Bip, meio metro de pizza.
E a bichinha comeu, viu? 3 fatias grandes. Aí tá, a gente tá lá na sala, daqui a pouco eu vi ela com caqui, comendo caqui depois da pizza. Oh, meu Deus, rapaz. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez.